Olá pessoal, tempos atrás eu fiz esse vídeo então sobre esse equipamento da Hi-Tech, o milhomímetro digital modelo HTM01. Neste vídeo eu fiz algumas considerações e observações sobre o produto. Muito gentilmente a Gama Instrumentos e a Hi-Tech me forneceu um segundo equipamento para que eu possa avaliar e fazer testes então com os problemas corrigidos que foram encontrados então no primeiro equipamento. E vamos fazer algumas análises aqui em bancada. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa aquele like, um valeu demais, sempre é muito importante. E vamos ao vídeo. Então pessoal, como vocês estão vendo aqui no canal do Mr. Amp, o fabricante, a Gama Instrumentos, ela deu respostas aqui então para o nosso vídeo. Agradeceu então pelo nosso vídeo. Prezamos pelo diálogo com críticas e elogios, pois somente desta forma será fornecido ao mercado um instrumento cada vez melhor. E nós da Gama teremos sempre esse compromisso de um contato humano com os nossos clientes como característica de nossos valores. Então pessoal, isso é muito interessante, mostra que a Gama se preocupa com o seu cliente, se preocupa com a qualidade do produto vendido e então dá devida atenção às críticas e apontamentos que ela acabou recebendo aqui no vídeo. No vídeo anterior, o fabricante então faz 8 comentários sobre o equipamento que a gente pontuou no vídeo. Aqui a gente está com o equipamento novo para análise e nesse teste agora a gente vai fazer, acho que uma das medições mais importantes deste tipo de equipamento, que é o quê? Que é medir a corrente. A corrente aqui ela vai sair então do borne C1, vai passar pelo amperímetro e vai retornar então para C2. Notem a medição de corrente em corrente contínua, O equipamento já está ligado. Na escala de 200 miliohms, a gente vai dar um start. Então notem, o valor da corrente medida é o valor de 1 ampere,06. A norma pede então que a corrente seja no mínimo 1 ampere. É o que a gente tem aqui. Isso na escala de 200 mil. Vamos fazer um ensaio então na escala de 2000 miliohms. O valor deve se repetir, visto que a gente tem uma fonte de corrente interna aqui nesse equipamento. Internamente a gente consegue então medir a corrente. A gente pode usar o mesmo mostrador aqui então para medir a corrente. A gente comentou no vídeo anterior que a corrente medida ela não passa por aqui, então que seria um problema ou não. O fabricante ele esclareceu que essa é uma característica do produto. Ele não quis durante o projeto fazer com que a corrente mostrada aqui ela seja a corrente que está efetivamente passando por uma questão de projeto. Então para que serve eu medir essa corrente? Ela serve para a gente testar que a fonte de corrente interna que eu tenho aqui, ela de fato está funcionando. Então assim, vamos medir aqui, Agora eu tenho uma corrente de 1,16 amperes. Ela está passando pelo elemento de teste que eu tenho dentro do equipamento, que é uma fonte de corrente, ela chaveia, então para testar, se certificar que essa fonte de corrente está funcionando. Então eu como usuário do equipamento, fazendo esse teste, eu percebo então que a minha fonte de corrente está gerando então 1,16 amperes, O fabricante diz que na fonte de corrente, nessa medição interna, eu posso ter um erro de 0,1 ampere. Então, visto que a gente mediu aqui no multímetro uma corrente de 1,06 amperes, acrescentando o 0,1, eu vou ter o valor que eu estou medindo efetivamente aqui, o que nos mostra com isso que eu tenho a minha fonte de corrente do equipamento funcionando de maneira apropriada. Vendo aqui agora o nível de tensão da bateria, ela está mostrando 1215, o valor que comporta, que permite o uso do equipamento. Agora vamos dar uma abridinha e vamos fazer testes então da bateria. Então aqui o equipamento está aberto, eu já tirei esses tirantes que suportam então, a bateria, A bateria está aqui solta, Notem, aqui dá para a gente ver então, ele foi aberto, a bateria, e dá para a gente ver então o BMS, que é o Battery Management System, que protege e contra curto, contra sobrecorrente, contra um descarregamento muito grande da bateria, enfim, e controla também o circuito de carregamento, de carga, para que nenhuma tensão sobre cada célula aqui desse conjunto de baterias exceda o seu máximo. Nesse aspecto, a bateria ela está bem protegida. Poderia, pessoal, já falei isso no outro vídeo, aqui o sisteminha de conexão aqui ele poderia ser com conector, Isso facilita a retirada do equipamento, enfim, troca da bateria, mas enfim, foi uma opção do fabricante. No restante o circuito ele permanece igual, com as mesmas funcionalidades, mas com os ajustes, obviamente, feitos que fez com que o equipamento atingisse então a precisão necessária para o funcionamento do equipamento.
a questão do entendimento aqui, né, do aquecimento. Ele cita ali nos problemas apontados, né, que na verdade o equipamento ele não é feito para operar, né, por grandes períodos. Então, assim, uma medição de aterramento de uma descida aí vai durar em torno de 1 minuto. Então, nesse período de tempo, né, esse aquecimento provocado por essa medição não vai trazer nenhum dano para o equipamento. Vamos retirar a bateria aqui agora e vamos fazer alguns testezinhos nela. Bem, pessoal, aqui a gente está com a bateria, né, com o BMS dela, diz que é um BMS de 10 amperes. Né? Aqui eu estou com o equipamento, então, a minha carga eletrônica. Eu vou fazer alguns ajustes aqui, então vamos extrair uma corrente aqui a princípio de 1 ampere, para que a gente possa então iniciar os testes aqui com a bateria. Vamos forçar, né, um curto aqui com a corrente acima de 10 amperes e vamos ver se o BMS ele vai de fato funcionar. Perceba, né, a bateria está conectada aqui então nas garrinhas, né? Vamos iniciar aqui. Notem a tensão, obviamente, começa a cair, que está no processo de descarga. Vamos forçar o nosso BMS aqui. 10 amperes, 11 amperes, 12 amperes, ele desliga o circuito, né? Aqui eu setei o equipamento então para uma tensão de corte de 4 volts. Nesse momento o BMS atuou e fez com que o meu circuito desligasse. Como é que o circuito volta, né? A gente tem que alimentar ele, soltar aqui, né, e tirar a carga na fonte e ligar novamente, ele acaba voltando. E pessoal, para finalizar, um detalhe interessante que eu observei, né, aqui na tampa do equipamento ele tem um QR Code, né, que mostra o equipamento, né, ou que traz, né, o manual do produto. Eu acho interessante esse tipo de opção, né, porque a gente não precisa gerar papel e com isso a gente melhora o nosso meio ambiente aí, não gastando papel à toa, né. Agradeço por ter enviado o equipamento corrigido, assim a gente conseguiu mostrar, né, que de fato ele cumpre com o que promete, né, e atende os requisitos da norma. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, curta e compartilha com seus amigos. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.